Então, a gente vai começar agora o tópico 1, que fala da personalidade e a realidade. Se alguém tiver alguma coisa para colocar ou tiver alguma dúvida, é só interromper, tá bom? Personalidade e a realidade. A personalidade é outorgada pelo Pai às suas criaturas como um dom potencialmente eterno. Essa dádiva divina destina-se a funcionar em inúmeros níveis e em situações sucessivas no universo, que variam do finito mais baixo ao mais alto absoluto, indo mesmo aos limites do absoluto. A personalidade, assim, atua em 3 planos cósmicos ou em 3 fases do universo, que são o estado de posição. A personalidade funciona com igual eficiência, seja no universo local, no superuniverso ou no universo central. O estado de significação. A personalidade atua efetivamente nos níveis do finito e do absoluto, e mesmo naquilo que se impinge ao absoluto. E o terceiro estado de valor. A personalidade pode realizar-se experiencialmente nos reinos progressivos do material, do mononcial e do espiritual. Então, tem uma coisa legal para a gente prestar atenção aí, é que no parágrafo anterior, eles estão falando lá que a personalidade é outorgada pelo Pai Universal às suas criaturas como um dom potencialmente eterno, né? Potencialmente eterno para nós, porque a personalidade, ela de fato é eterna. E ela, quando ela não percorre o caminho que ela tem que percorrer, como nós já discutimos de outras vezes, ela acaba voltando para o Pai. Então, ela é uma dádiva do Pai, ela vem do Pai, nós recebemos essa personalidade, e com essa personalidade nós nos tornamos um ser potencialmente eterno. Quando nós não fazemos a nossa parte, e então a gente não consegue avançar, evoluir, a personalidade, ela não deixa de existir, ela volta para o Pai, voltando para, via o Supremo, que é o nosso Deus experiencial em formação, né? Então, acho que aí é o aspecto importante desse potencialmente eterno. Com relação a esses estados de significação, que a Chuchu tirou ali agora, não estou vendo mais, estado de posição, estado de significação e estado de valor. E estado de valor. O aspecto importante, são 3 aspectos importantes, né? Um aspecto é a habilidade da personalidade se adequar dentro do espaço finito nas diferentes realidades. Então, funciona com igual eficiência no universo local. Nós estamos agora no universo local, né? O universo local compreende a parte material e mononcial, então nós estamos no universo local, na parte material, e também ela atua muito bem, seja no superuniverso, seja no universo central. No superuniverso e no universo central, ela atua nas condições já como espírito, né? Então, essa versatilidade nessas posições mostra o seguinte: a personalidade, ela pode atuar antes de que a gente seja um ser espiritual, enquanto a gente é um ser material, que está lá no estado de valor, né? Fala que ela pode realizar-se experiencialmente nos níveis progressivos do material, do mononcial e do espiritual. Então, enquanto no universo local, as experiências que nós vivemos são desses reinos material e mononcial. Nós, na matéria, estamos vivendo agora, e quando nós morrermos, se tivermos feito a nossa parte, nós ressuscitaremos no mundo mononcial e viveremos uma situação lá nas monôncias, experienciaremos a nossa vida mononcial. Depois, mais tarde,
atravessado o universo local, nós estaremos, então, atuando no superuniverso, passando pelo setor menor, setor maior, e depois passamos para a capital do superuniverso, que seria o Verso, e mais tarde em Avono, né? Então, o estado de posição é a nossa evolução nesse caminho do universo local, do superuniverso e do universo central. O estado de significação é com relação ao tempo. Nós vivemos agora num ambiente finito. Esse ambiente finito vai desde o momento em que nós surgimos no nosso planeta, no nosso caso aqui, Urântia, né? E nós vamos completar a nossa carreira nesse ambiente finito, chegando lá no corpo de finalidade no paraíso, encontrando o Pai lá, mas ainda dentro de um ambiente finito. Mais tarde, nós devemos viver uma experiência de transcendência do tempo, que é o absoluto, e finalmente entrando na questão do absoluto. Então, esse estado de significação tem a ver com essa questão de superar, né, de vivenciar as experiências finitas, transcender o tempo no absoluto e chegar até o absoluto, que é o nível do eu sou, o nível fora do tempo e fora do espaço, né? E, finalmente, estado de valor, que nós já falamos um pouquinho, né, que é aquela habilidade da personalidade de vivenciar como um ser material, um ser moroncial e um ser espiritual. E é nessas vivências, nessas experiências, que nós conquistamos os valores da nossa progressão evolucionária, né? Então, de fato, a nossa personalidade é muito versátil e ela atua em todos os setores, por isso que ela é extremamente importante, né? E ela é, assim, o sujeito da nossa progressão. Vamos lá. A personalidade tem um campo perfeccionado de atuação cósmica dimensional. As dimensões da personalidade finita são 3. Grosso modo, funcionam como é colocado a seguir. Primeiro, o comprimento, que representa a direção e a natureza da progressão, o movimento no espaço e de acordo com o tempo, a evolução. Segundo, a profundidade vertical, que abrange os impulsos e as atitudes do organismo, os vários níveis de autorrealização e o fenômeno geral de reação ao meio ambiente. E o terceiro, a largura, que abrange o domínio da coordenação, da associação e da organização do eu. Então, esse aspecto aqui, quando a gente lê aqui, a gente tem dificuldade de compreender o que significa isso exatamente, né? Mas vocês se lembram que os nossos reveladores, na primeira página do livro, eles falam que o objetivo deles, com a revelação do livro de Urântia, é fazer uma expansão da nossa consciência cósmica e uma elevação da nossa experiência, elevação da nossa espiritualidade. Então, a expansão da consciência cósmica tem a ver com conhecimento, tem a ver com saber, com conhecer mais. A elevação espiritual tem a ver com sentir. É a gente ter uma percepção que a gente sente no nosso coração, no nosso ser. Então, quando a gente, também vocês já devem se lembrar de que em algum momento os reveladores falam lá que a estagnação, quando a gente para de evoluir, quando a gente fica estagnado num determinado ponto, esse é o suicídio do ser mortal, porque ele deixa de fazer essa expansão cósmica e deixa de sentir, de perceber. Então, como é que a gente pode entender isso daí? Então, quando a gente fala em expansão cósmica,
em conhecimento, a gente fala, puxa vida, como é que eu vou ter domínio e como é que eu vou conhecer o universo dos universos? Como é que eu vou conhecer tudo que existe no mundo, né? E como é que eu vou sentir tudo que existe no mundo? Então, muitas vezes nós ficamos procurando uma fórmula de fazer a vontade do Pai, de entender o que o Pai espera de nós, e ficamos ansiosos diante da dificuldade que a gente percebe de poder alcançar essa magnitude, essa coisa gigantesca que é o cosmos como um todo. Então, a expansão cósmica, que eu estou dizendo que é conhecimento, eu já falei isso outras vezes, mas é importante a gente sempre repetir. O cosmos é tudo que existe no mundo, de todas as formas. O universo dos universos não é só as estrelas, não é só os sóis, não é só o espaço, as energias. O cosmos compreende tudo, compreende as energias físicas, químicas, biológicas, compreende os nossos sentimentos, o nosso conhecimento, a nossa mente, a nossa razão, tudo que existe, tudo possível e imaginável, cabe dentro do cosmos. E o cosmos é um sistema organizado, é um sistema harmônico, é um sistema unificado. O cosmos, ele é belo, ele é lindo, é uma coisa perfeita, super organizada. Então, quando a gente pensa no cosmos como sendo o universo dos universos, e a gente fica pensando como é que eu vou abraçar esse conhecimento e como é que eu vou abraçar esse negócio todo, dá um desespero, né? Mas o cosmos, ele também tem microcosmos. Então, nós temos que pensar no cosmos de uma maneira geral como uma somatória, como uma associação de microcosmos. E cada um de nós é um microcosmos. Então, a missão, a função de Deus, e não nossa, é de controlar esse cosmos, o universo dos universos, controlar tudo isso daí. É Ele que administra com seus seres associados, coligados, com seus filhos. Então, essa administração do universo dos universos, desse cosmos completo, do todo, essa administração é de Deus, não é nossa. Ufa, que alívio, eu não tenho que me preocupar com isso. Eu tenho meu pai lá que faz isso. Agora, cada um de nós é um microcosmos, e nós somos parte desse todo. Então, a nossa missão, o nosso propósito, é da gente controlar esse microcosmos, esse cosmos que eu represento, que inclui tudo, como eu falei, inclui a minha vida, a minha parte física, biológica, mental, emocional, afetiva, inclui tudo que eu possa imaginar, né? E a elevação da espiritualidade implica no sentimento, que basicamente é um sentimento de amor, de confiança, esse negócio todo. Então, quando a gente fala do conhecimento e quando a gente fala desse sentimento e associamos isso com o cosmos e com a elevação da espiritualidade, a gente pode perceber aqui nesse trabalho, nesse parágrafo que os reveladores estão falando sobre a personalidade, porque a personalidade, o que é? Personalidade sou eu, é o meu ser total, é o meu ser completo, né? Então, quando eles falam desses detalhes da personalidade aqui, eles estão falando desse microcosmos, esse microcosmos que sou eu. E aí, essa personalidade, ela se expressa e ela se revela dentro dessas 3 medidas que eles estão falando aí, né? Que então é a medida de profundidade, de largura, de altura, eu não me lembro todas elas agora, o senhor pagou o negócio aqui. Comprimento, profundidade e largura. Isso. Então,
o comprimento significa o quanto que eu percorri. Você pode pôr de volta lá, Su? Porque senão eu não consigo lembrar de tudo isso aí. Como que você não consegue? Então o comprimento é a direção, é o caminho que nós estamos fazendo, de acordo com o tempo, né? Então, a gente tem que se imaginar assim, como se nós estivéssemos fazendo uma viagem. Então, eu tô partindo daqui para chegar num determinado destino. Então, quanto eu percorri desse caminho? Né? De que maneira eu percorri esse caminho? Quanto que eu percebi do que tinha à minha volta enquanto eu estava nesse caminho? E a profundidade abrange as minhas reações a tudo aquilo que eu fui percebendo nesse caminho. Então, à medida que eu ia passando nesse caminho, cada uma dessas coisas que eu via, de que maneira eu reagia para elas, de que maneira eu me interessava para elas, né? E de que maneira a largura significa o seguinte, de que maneira eu me percebi, de que maneira eu me coordenei, eu me unifiquei com esse caminho. Está complicado ainda de entender, né? Mas eu vou explicar de um outro jeito. Então, você imagina a Maria, ela ficou grávida lá, né? Então, ela se casou com um cara, está super grávida agora, e o marido dela é um Zé Mané. É um cara que casou com uma moça bonitinha, que gostava de ir para a festa, que gostava de ir para a balada, de chegar em casa ter a namorada, e ela ainda tinha que fazer a comida para ele, lavar e passar a roupa. Então, além de ser empregada, ela, durante um tempo, era a pessoa, a namorada dele, que ele queria exibir, que ele queria sair, se divertir. Agora ela ficou grávida. Esse cara não sabe o que é uma gravidez. Ele não sabe de que maneira se forma o feto lá. Ele sabe que tem que ter uma relação para que isso aconteça. Mas ele não sabe o que está acontecendo no organismo da mulher dele. Ele nunca se interessou por saber o que acontece com o feto na primeira semana, na segunda, na terceira, na quarta, e de que maneira a mulher dele vai mudando quimicamente, biologicamente falando, de que maneira ela fica mais emotiva, de que maneira ela fica, enfim. Ela já não pode mais sair de casa, já não está tão bonita como estava, já não consegue fazer as coisas em casa, passar a lavar e fazer comida, todo aquele negócio, que é o que o cara gostava. Então, o que ele começa a fazer? Esse cara, ele começa a sair de casa sozinho. Ele já não dá mais bola para a mulher grávida é um estorvo, ele se enganou, ficou esse negócio agora, não sabe, ainda tem uma complicação adicional, que vai nascer um filho, não sei o quê. Então, o que aconteceu com esse cara? Esse cara, ele não conhece nada, ele não tem expansão cósmica, ele não tem noção das coisas que acontecem em volta dele. E ele também não tem elevação espiritual, ele não tem sentimento, ele não ficou grávido, ele não sente a gravidez, ele não faz parte daquela família, ele não tem ideia nenhuma de que tem um filho dele na barriga daquela mulher, e ele não tem vocação nenhuma para amar aquele filho enquanto ela está grávida lá e tal. Então, é assim, esse Zé Mané, ele não avançou nada no cumprimento. Ele mal conseguiu engravidar a mulher, ele não tem ideia do que significa essa aventura da concepção e de ficar grávido e viver essa experiência do início até o final, comprometido com a mulher, entendendo o que está acontecendo com a mulher, de como ela está se transformando, sentindo o filho dele crescer, tudo aquele negócio. Então, esse Zé Mané, o comprimento dele é zero. A profundidade vertical dele é zero. A largura dele é pior ainda, porque ele não consegue se ambientar
com aquele ambiente, aquele cosmos que ele desenvolveu de ter uma mulher, de ter uma família, de ter um filho, de se integrar nesse ambiente dele, de ser unificado, de ser organizado naquilo ali e de vivenciar aquela experiência com alegria e com satisfação. Se a Maria tivesse casado com outro tipo de cara, por exemplo, um cara que é efetivamente apaixonado, que ama a mulher, que sabe o que representa o matrimônio, que planejou se casar, planejou ter os filhos, estruturou a vida, construiu uma casa de maneira a dar conforto e segurança para a família. A mulher engravidou, ele entende tudo o que está acontecendo com a mulher, ele quer viver dia a dia o que está acontecendo com ela. Ele quer fazer parte daquele processo. Ele pode entender por que ela chora, ele pode entender por que ela não consegue, de repente, fazer um trabalho que normalmente ela fazia bem. Ele pode entender que ela não pode mais beber, ela não pode mais ter vícios, que ela não pode sair, de repente, um dia à noite, do jeito que ele gostaria. E ele participa da vida com ela. E ele ficou grávido. Ele tem prazer de abraçar a mulher, escutar o coração do filho batendo lá. Ele está apaixonado por aquilo ali. Ele mal pode perceber o momento em que o filho vai nascer, esse negócio todo. Então, gente, essa é a diferença de uma pessoa que consegue fazer uma expansão cósmica e consegue fazer uma elevação espiritual. Então, essa expansão cósmica, esse indivíduo, esse segundo marido, ele então avançou no caminho. Ele compreendeu tudo que ele fez, ele planejou e caminhou aquilo que ele planejou. Ele entende perfeitamente o que está acontecendo com a mulher e o que está acontecendo com o feto, o filho dele. Ele conhece, ele tem uma expansão cósmica, é conhecimento. Além disso, ele ama, ele tem um sentimento, uma elevação espiritual por aquilo ali. Então, isso é o que nós estamos falando aqui, né? O cumprimento, então, representa a direção e a natureza da progressão, de que maneira você avançou, dirigiu e progrediu naquele movimento, no espaço e de acordo com o tempo. Então, qual é que é o espaço? É o espaço da família, o espaço, o núcleo onde se vive, e o tempo, né? Tem ali uma gestação acontecendo. De que maneira você viveu isso até o final? Como você acompanhou essa evolução, né? A profundidade vertical abrange todos os impulsos e atitudes do organismo, os vários níveis de autorrealização. Então, o cara que acompanhou a mulher e entende o que está acontecendo com ela, entende o que está acontecendo com o filho, entende o que está acontecendo com ele tem uma profundidade, sentimentos, ele sabe o que está passando e o que está acontecendo ali. A mesma coisa, a largura abrange o domínio da coordenação, da associação e da organização do eu. Então, eu me encontro equilibrado comigo mesmo, com a minha mulher, com meu filho, com o meu ambiente. Eu unifiquei tudo isso daí, é um equilíbrio, é uma coordenação, é uma associação do meu eu, do meu microcosmos. Estou fazendo uma expansão cósmica, estou fazendo uma elevação espiritual. Então, quando a gente pensa nisso, fala assim, bom, de que maneira eu aplico isso na minha vida prática, né? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender como no dia a dia nós traduzimos essas coisas, né? Então, é só comparar, neste exemplo que eu dei, o marido Zé Mané e, sei lá, o marido fofinho, bonitinho, sei lá, inteligente, não sei, né? Cada um pode ter uma percepção. Eu não sei se deu para dar uma ideia do que significa isso. E percebam como que essa questão da personalidade, que une as energias físicas, mentais e espirituais, trabalham nessa organização do microcosmos.
nessa elevação espiritual, nessa expansão do cosmos. É isso que nós temos que fazer. Então, avançar no conhecimento e vivenciar essas experiências com sentimento, com amor, que só assim a gente pode entender. Né? Não sei se alguém quer falar. Alguém quer perguntar, falar, dar o ponto de vista? Bom. Eu só coloquei ali, né, na questão da personalidade finita, as dimensões da personalidade finita. Então, eu entendo como sendo nesse ambiente finito, não é isso? Essa situação que nós estamos discutindo aqui, que assim, a personalidade ela tem sete dimensões. 3 dimensões, que são essas que nós estamos vendo aqui, acontecem no ambiente finito. Existem outras 3 que o livro não comenta, não descreve, que acontecem no ambiente absonito. O absonito, não sei se vocês se lembram, é a transcendência do tempo. Então, para a gente escapar do tempo. E, finalmente, tem uma dimensão que acontece no nível absoluto, que é o nível de realidade máxima, do eu sou. Né? Você acha que vamos falar das 7? Mais pra frente. Vamos falar? Tá bom, então tomara que fale mais para frente lá. Obrigada. Obrigado eu, Lívia. O tipo de personalidade conferido aos mortais de Urântia tem uma potencialidade de 7 dimensões de autoexpressão ou realização pessoal. Desses fenômenos dimensionais, 3 são compreensíveis e realizáveis no nível finito, 3 no nível absonito e 1 no nível absoluto. Em níveis subabsolutos, essa 7ª dimensão, ou da totalidade, é experienciável como fato da personalidade. Essa suprema dimensão é um absoluto associável e, ainda que não infinito, é dimensionalmente um potencial que permite uma penetração subinfinita do absoluto. Jesus. Aqui assim... Henrique, será que está associado daí a aqueles 7 níveis? Por exemplo, no 6º, como finalitores, nós vamos estar no 7º nível, no 6º nível, né? Será que está ligado? Sim e não, porque assim, nós temos na nossa experiência essa vivência no ambiente finito. Tá? Eu sempre repito isso, nós temos 3 realidades criadas por Deus que estão associadas a esse plano de Deus, a essa experiência que nós estamos vivendo. E essas 3 realidades refletem uma questão temporal. Então, a primeira realidade que nós temos, na verdade eu estou falando de trás para frente, porque é essa que nós conhecemos, esse ambiente finito. Esse ambiente finito é essa experiência que nós estamos vivendo aqui no mundo material, depois moroncial e depois espiritual, até chegar no paraíso. Então, essa é uma carreira num ambiente finito. Vou falar um pouquinho mais disso depois. Depois disso, especula-se, né, e muito provavelmente vai ser isso, que a gente vai viver uma experiência no ambiente absoluto, que é de transcendência do tempo. E uma vez completada essa experiência no ambiente absoluto, de transcendência do tempo, nós chegaríamos no nível absoluto. Né? Então, no nível finito, a gente tem a experiência do espaço-tempo. No nível absoluto, uma experiência do espaço, mas com transcendência do tempo, escapando do tempo. No nível absoluto, é a completa ausência do tempo e do espaço. Não tem nada lá, né, de espaço e tempo. Por isso que tem essas realidades temporais. Por que é preciso que seja feito dessa forma?
Então, é sempre importante a gente lembrar que o plano do Pai com relação a todos nós é o plano evolucionário da vivência da evolução, partindo da imperfeição para a perfeição, né? Então, a imperfeição só existe no tempo. Fora do tempo, não existe imperfeição. Então, o ambiente, por exemplo, do Pai, de Deus, que é lá no ambiente absoluto, fora do tempo e do espaço, só existe perfeição. Não tem espaço ali, não tem lugar para a imperfeição. Então, essa experiência evolutiva de partir da imperfeição para a perfeição, ela só é factível, só é possível de ser realizada se o tempo existir. Se não existir o tempo, não é possível. Por quê? Porque essa imperfeição, ela tem prazo de validade. Ou a gente conserta e ela fica perfeita, e aí então vai adentrar na eternidade, ou ela não se conserta, não tem jeito, está estragado mesmo, e aquilo se termina, não vai para lugar nenhum. Então, o tempo é que permite essa experiência de evoluir. Então, percebam, a gente aqui, a gente passa por algumas fases interessantes. A primeira experiência de perfeccionamento é de escapar da matéria. Nós estamos na matéria, que é o nível mais imperfeito que existe. Não existe nada mais imperfeito que a matéria. Vocês podem prestar atenção. Não existe nada de matéria que possa ser eterno, que possa ser para sempre. Tudo que é matéria tem prazo de validade, tudo que é matéria termina. Então, o nível mais baixo de imperfeição possível é esse que a gente vive na matéria. Não existe outra possibilidade. Então, para poder escapar dessa matéria, nós temos uma transição. A gente passa primeiro para o nível moroncial, que fica entre a matéria e entre o espírito. É um estágio de transição. Então, nesse nível moroncial, nós não somos nem matéria, nem espírito. Estamos ali no meio do caminho. Então, é como uma borboleta que está aflorando daquele casulo ali. A gente está numa fase de transformação. Então, quando a gente ganha, quando a gente conquista a possibilidade de vivenciar a nossa experiência moroncial, nós, ao mesmo tempo, ganhamos a possibilidade de alcançar a fusão com o nosso ajustador do pensamento, que é a fração do Pai que nos habita. Então, quando a gente alcança a fusão com o ajustador do pensamento, nós deixamos de ser um ser moroncial e físico e passamos a ser um ser espiritual. O que acontece nesse momento? Quando a gente conquista esse estágio de ser um ser espiritual, nós conquistamos a imortalidade. Lembram? Deus é espírito e ele é imortal. Além de ser imortal, ele é infinito e eterno. Então, nós, quando alcançamos a fusão com o nosso ajustador do pensamento, nós conquistamos uma condição de um ser espiritual e, portanto, conquistamos a imortalidade. Nós já não morremos mais. Mas olha só, essa experiência foi toda vivida num espaço-tempo, num ambiente finito. Nós primeiro fomos matéria, depois passamos por uma transição moroncial e alcançamos a condição espiritual e agora somos imortais. Mas nós ainda somos os seres que foram desenvolvidos no tempo. A nossa experiência é finita.
apesar de ser imortal, nós não somos ainda infinitos. Nós não somos ainda, no conceito integral, eternos. Então, chegamos no paraíso, alcançamos o Pai, mas ainda estamos presos numa condição de desenvolvidos num ambiente finito. Então, a gente tem que escapar desse ambiente finito. Então, da mesma forma que nós escapamos da matéria para o espírito, passando numa transição pelas morôncias, então essa transição é um escape, é uma maneira da gente escapar da matéria para ser um ser espiritual. Da mesma maneira como nós fizemos isso e chegamos à condição de espírito, nós, para alcançarmos Deus, o absoluto, nós temos que escapar dessa condição de ambiente finito. Nós temos que escapar do tempo. E o nosso escape do tempo passa por uma transição, que é o ambiente absoluto. Então, nesse ambiente absoluto, nós vamos viver uma experiência de escapar do tempo, de transcender ao tempo. Então, da mesma forma como nós na morôncia escapamos da matéria e chegamos ao espírito, ali, no absoluto, nós vamos escapar do finito e chegar no absoluto, através do absoluto. Então, essa aqui é a questão aqui que a gente está discutindo. Não sei se eu me perdi. Pode continuar? Pode. Então, essas dimensões, só para... Porque muita gente fala, né? Que a gente vive uma dimensão aqui, que tem uma dimensão paralela, que não sei o que. Tem todas essas teorias, essas fantasias de que a gente vive, teorias, que a gente vive dimensões paralelas. As dimensões que estão sendo definidas aqui não tem nada a ver com essa teoria de dimensões paralelas. Essas dimensões aqui são dimensões mesmo da personalidade, são amplitudes e capacidades da personalidade. Não tem nada a ver com essas teorias de dimensões paralelas, esse negócio todo. As dimensões finitas da personalidade têm a ver com as dimensões cósmicas do comprimento, da profundidade e da largura. Se não me engano, o apóstolo Paulo falava sobre isso. O comprimento corresponde ao significado. A profundidade significa valor. A largura abrange o discernimento interior, a capacidade de experimentar uma consciência indubitável da realidade cósmica. No nível moroncial, todas essas dimensões finitas do nível material ficam muito ampliadas, e certos valores dimensionais novos são integrados. Todas essas experiências dimensionais ampliadas no nível moroncial estão maravilhosamente articuladas com a dimensão suprema, ou a dimensão da personalidade, por meio da influência da mota e também por causa da contribuição das matemáticas moronciais. Então, na verdade, essas dimensões que nós falamos, da largura, profundidade, enfim, tudo isso que nós acabamos de discutir, elas não mudam. No ambiente finito, essas dimensões, elas continuam sendo as mesmas, só que no nível material que nós acabamos de discutir é uma coisa, no nível moroncial, essas dimensões, elas são as mesmas, mas mais ampliadas. Então, o meu cosmos, meu microcosmos, fica agigantado, ele tem um tamanho maior, mais coisas para eu administrar e para eu ver, né? Então, a mota que eles estão falando aí, na verdade, a gente tem que entender como um tipo de filosofia. Aqui, neste mundo que nós estamos, no mundo material, a gente não tem a mota, que é uma espécie de um processamento, uma inteligência, uma filosofia. Nós não temos isso daí instalado na nossa mente aqui neste mundo.
Só das morôncias, né? Nas morôncias nós teremos essa habilidade da mota. Aqui, neste mundo, a mota é substituída pela revelação. Então, assim, a mota permite que a gente desenvolva uma sabedoria a partir de uma percepção que nós mesmos descobrimos por nós mesmos de uma série de coisas. Aqui nós não temos essa capacidade de percepção. Então, para substituir a mota e fazer com que a gente perceba as coisas, a gente recebe as revelações. Então, o livro de Urântia é uma, entre aspas, a grosso modo, é uma substituição de um processo de mota. Então, é que nos faz descobrir novas realidades, novas verdades, né? E também por causa da contribuição das matemáticas moronciais. Eu não sei o que é as matemáticas moronciais, porque eu não encontrei no livro de Urântia nenhum outro lugar que falasse disso. Mas eu imagino que é um processo de evolução da nossa inteligência com maior capacidade mental, né? Sei lá. Bem, isso aí. Vamos lá. Muitos dos problemas experienciados pelos mortais no seu estudo da personalidade humana poderiam ser evitados se a criatura finita se lembrasse de que os níveis dimensionais e os níveis espirituais não estão coordenados na compreensão e realização experiencial da personalidade. A vida realmente é um processo que ocorre entre o organismo, a individualidade e o seu meio ambiente. A personalidade atribui valor de identidade e significados de continuidade a essa associação de organismo-ambiente. Assim será reconhecido que o fenômeno de estímulo-resposta não é um mero processo mecânico, pois a personalidade funciona como um fator na situação total. É sempre verdade que os mecanismos são inatamente passivos e os organismos inerentemente ativos. Muita gente às vezes tem dificuldade de prestar atenção no que está acontecendo à sua volta, né? Mas esse é que é o segredo da vida, justamente. A gente participar e compreender tudo que nos cerca e de que maneira nós nos integramos nesse ambiente. Não sei se vocês, aqueles que leram a vida de Jesus, vocês devem se lembrar, Jesus tinha uma curiosidade muito grande por tudo que existia à volta dele. Ele queria saber tudo, como funcionava, por que era assim, por que era assado. E ele tinha um interesse muito grande em conhecer as pessoas, em conhecer as profissões, em entender por que determinadas pessoas pensavam de uma forma e outras pessoas pensavam de outra. Então, essa interação com o meio ambiente, essa curiosidade, essa integração do nosso eu com tudo aquilo que nos cerca, é que propicia esse desenvolvimento, esse crescimento desse conhecimento, essa expansão cósmica e essa elevação espiritual, de você, então, fazendo isso, conhecer, perceber e sentir as coisas, sentir as pessoas, né? Então, é basicamente isso que nós estamos falando aqui. A vida física é um processo que tem lugar não tanto dentro do organismo, mas antes entre o organismo e o meio ambiente. Cada um desses processos tende a criar e estabelecer modelos de reação do organismo a esse ambiente. E todos esses modelos diretivos são altamente influenciadores na seleção de metas. É por meio da intermediação da mente que o eu e o ambiente estabelecem um contato significativo. A habilidade e a disposição do organismo para fazer esses contatos significantes com o ambiente, ou seja, a resposta a um estímulo, representam a atitude de toda a personalidade. A personalidade não pode atuar bem em isolamento. O homem é inatamente uma criatura social. Ele é dominado pela aspiração de pertencer. E é literalmente verdade que nenhum homem vive para si próprio.
Autoexplicativo, né? Contudo, o conceito de personalidade, com o sentido do todo da criatura viva e em funcionamento, significa muito mais do que a integração das relações. Significa a unificação de todos os fatores de realidade, bem como a coordenação das relações. As relações existem entre dois objetos, mas três ou mais objetos formam e explicitam um sistema. E tal sistema é muito mais do que apenas uma relação ampliada ou tornada complexa. Essa diferenciação é vital, porque num sistema cósmico, os membros individuais não estão conectados uns com os outros, mas estão numa relação com o todo e mediante a individualidade do todo. Então, nós acabamos agora há pouco de discutir a situação da Maria grávida lá, e isso aqui ilustra bem a situação, né? De que maneira o marido está conectado com a mulher e de que maneira ambos estão conectados com o filho que está a caminho e de que maneira esse grupo de 3 pessoas está conectado com a sociedade, com o meio em que ele vive, de que maneira você se encaixa nesse ambiente, né? De que maneira você estabelece uma integração do seu ambiente cósmico com o cosmos como um todo, com o todo, com todas as pessoas, com toda a sociedade. Então, essa integração é fundamental. Então, você primeiro tem uma unificação no seu eu interior, de você com você mesmo, né? E essa unificação interior, ela vem da administração das energias básicas. Todos nós, já cansei de falar desse assunto, nós sempre estamos falando. A personalidade, o que ela faz? Ela coordena e unifica 3 energias. Uma energia física, uma energia mental e uma energia espiritual. Todos nós somos dotados de personalidade e todos nós somos dotados dessas 3 energias. A energia física é aquela que reconhece coisas. A energia mental, aquela que reconhece e traduz significados. A energia espiritual é aquela que traduz valores, traduz sentimentos. Você sente com a energia espiritual, você percebe, expande a sua consciência com a energia mental. E você precisa da energia física para executar tudo aquilo que você faz. Naquele exemplo dos 2 maridos, o Zé Mané, o que ele tinha de administração da personalidade dele? Ele também era dotado da energia física, da energia mental e da energia espiritual. Mas o que prevalecia na administração da personalidade dele? O que dominava era a energia física, material. O cara só estava preocupado com a matéria, com o umbigo dele. O cara não está preocupado com os outros, não está preocupado com conhecer, com perceber, não está preocupado em se expandir, não está preocupado em sentir, nem com o filho que está chegando, não está preocupado com nada. O cara só pensa nele mesmo. A energia física, material, puramente. Quando você está equilibrado, você sim percebe as energias materiais, as energias físicas e atende às necessidades delas. Mas você faz com que a sua mente, o seu processo mental se desenvolva de uma forma tal para atender a essas necessidades físicas e usar esse físico para executar aquilo que precisa ser executado, sempre canalizando nas suas ações, no seu processo mental, a influência espiritual, o sentimento. Então, quando você está equilibrado, quando você tem uma uniformidade, seu ser, o seu eu interior está equilibrado, é isso. Você não é dominado exclusivamente pela energia física, nem pela energia mental, nem pela energia espiritual. Eu dei lá 2 exemplos do cara Zé Mané e do outro cara. Mas, na verdade, existem 4 personagens nessa história, mas não dá tempo da gente ficar falando deles aqui. Então, assim,
é muito importante a gente entender que, primeiro, você tem um equilíbrio interno para ser alcançado, que é a administração dessas suas energias materiais, espirituais e mentais, e depois uma relação com o todo, que começa com o seu microcosmo, começa com as pessoas que estão do seu lado e vai se expandindo gradualmente para se integrar no todo. Então, aí tem uma segunda harmonia, uma segunda unicidade para ser alcançada. Quando você faz isso, a sua personalidade, ela está fazendo aquilo que tem que fazer, que é avançar em direção ao Pai e fazer a vontade do Pai. No organismo humano, a soma das suas partes constitui o eu, a individualidade. Mas esse processo não tem nada a ver com a personalidade, que é a unificadora de todos esses fatores relacionados às realidades cósmicas. Nas agregações, as partes estão adicionadas. Nos sistemas, as partes estão arranjadas. Os sistemas são significativos por causa da organização, os valores posicionais. Num bom sistema, todos os fatores estão em posição cósmica. Em um mau sistema, algo ou está faltando ou está fora do lugar, em desarranjo. No sistema humano, é a personalidade que unifica todas as atividades e que, por sua vez, lhes confere as qualidades de identidade e de criatividade. Então, é basicamente isso que nós estamos falando aqui, desde o começo da nossa reunião de hoje, né? Eu nunca vi uma definição mais bem feita, né, do que essa frase que está escrito ali, ó, num bom sistema, todos os fatores estão em posição cósmica. Lembra, eu comecei a falar lá atrás o que significa expansão cósmica, da percepção cósmica, né? Significa isso, porque cosmos, contrariamente ao que muita gente pode pensar, é um sistema organizado, é um sistema harmônico, é um sistema belo, um sistema não aceita a desarmonia, não aceita a bagunça, não aceita a desorganização. No cosmos, tudo funciona em harmonia. Então, quando esse negócio não está equilibrado, tem um desarranjo, que é o que eles estão dizendo ali. Você tem um mau sistema, algo está fora do lugar, existe um desarranjo. Coitado do Zé Mané lá, né? Ele está completamente desarranjado, né? O sistema humano é a personalidade que unifica essas atividades, né? Então, fala. Então, aqui diz, né, que a personalidade não é o eu. Não. Né? Que a personalidade não tem nada, que é a unificadora de todos esses fatores relacionados às realidades cósmicas. Mas como você explicou, as realidades cósmicas é tudo, né? É tudo. Então, essa coisa que somos nós, que o Pai criou, é muito legal. É muito legal e a gente não consegue, claro, compreender completamente, assim como os reveladores também não sabem o que significa, não conseguem compreender exatamente o que é a personalidade. A gente sabe que a personalidade é uma dádiva do Pai, sabe que ela é eterna e sabe que a função dela é fazer esse trabalho de coordenação, de organização, e que ela é a protagonista dessa aventura que nós estamos vivendo. Mas a personalidade, não tem identidade. Então, nós aqui, como seres humanos, nós confundimos muito essa parte da identidade com a personalidade. A identidade, aqui no livro de Urântia, é aquilo que nos dá a autoconsciência, aquilo que faz com que nós percebamos que nós existimos. Mas a gente perceber isso ou não significa que nós não temos personalidade, ela existe. Então, essa identidade nossa, ela é representada pela nossa mente. A nossa mente é que administra
o eu-identidade, né? Que nos identifica como indivíduos. E aqui é preciso cuidado. Não dá para misturar indivíduo como sendo um ser que é completamente diferente de todos e confundir isso com personalidade, que também é uma entidade, uma coisa que é completamente diferente, é única, é unigênita, não se mistura, não tem duas igual, né? Então, essa identidade que nós temos é, na verdade, um mecanismo, a estrutura que o Pai usa para a gente viver essa experiência de perfeccionamento, essa experiência evolutiva, é ela que nos ajuda a levar. Então, quando a gente se funde com o nosso ajustador do pensamento, nós já falamos isso outras vezes também, nós recebemos o ajustador do pensamento, que é a presença do Pai dentro de nós, uma fração do Pai dentro de nós. E ele tem a missão de nos guiar até o Pai. Mas ele tem a meta, então a missão dele é uma missão, se a gente puder falar assim, ditada pelo Pai do Paraíso. Olha, você vai lá, se é que pudesse falar ele para ele mesmo, você vai lá na cabeça do Henricão e você tem a missão de trazer ele até o paraíso. Agora, a meta desse ajustador é alcançar a fusão com a gente. Por quê? Ele quer a nossa personalidade. Lembra, o ajustador do pensamento é um ser pré-pessoal, desprovido de personalidade, mas ele é espírito. Nós somos uma personalidade desprovido de espírito. Então, a nossa personalidade precisa alcançar esse espírito, se transformar num ser espiritual também. Isso é feito através da fusão com o ajustador do pensamento. Lembra aquela história de fazer a nossa transmutação da matéria para a morôncia, da morôncia para o espírito? Nossa meta é ser um ser espiritual, enquanto aqui nesse mundo finito. Então, é necessário que a gente tenha essa fusão com o ajustador do pensamento para que nós nasçamos do Espírito. Jesus falou, é preciso que vocês nasçam do Espírito. E essa fusão com o ajustador do pensamento é o nascimento do Espírito. Nós nascemos como Espírito. Bom, o ajustador é pré-pessoal. Nós somos pessoal, nós temos uma personalidade. Essa personalidade nossa administra uma identidade que é composta pela nossa mente. O ajustador do pensamento também tem uma identidade dele, ajustador do pensamento. Então, quando a gente alcançar a fusão com o ajustador do pensamento, curiosamente o que vai acontecer é que nós vamos ter duas personalidades, duas identidades, perdão. A identidade nossa e a identidade do ajustador do pensamento. Mas essa identidade do ajustador do pensamento, ela fica meio que assim, auto-apagada, ele se auto-anula para que a gente tenha o protagonismo da nossa identidade. E essa identidade dele passa a ser um treinador, um instrutor da nossa identidade, a partir dali. E a gente vai evoluindo, e essas identidades, aos pouquinhos, vão se juntando mais e mais, até que, quando nós chegamos no paraíso, na presença do Pai Universal, essas identidades estão praticamente fundidas também. E elas só vão estar definitivamente fundidas e fusionadas quando a gente alcançar a condição de espírito do sétimo estágio. Lembra? Quando a gente chegar no paraíso, nós seremos espírito do sexto estágio, falta um. Esse um, talvez a experiência que a gente vai viver de escapar do tempo lá no ambiente absoluto, fazer a transcendência do tempo. Talvez quando a gente fizer isso, lembra, a gente vai alcançar o nível absoluto, vamos chegar à margem do absoluto. O Pai, ele vem do absoluto, ele é absoluto.
a fração, o ajustador do pensamento, é também absoluto. Então, eu imagino, o livro não fala isso, mas eu imagino que nós só vamos fusionar essas identidades completamente quando nós, a nossa identidade, alcançar o mesmo nível de realidade desse ajustador, que é o nível absoluto. Então, lá, nós seremos uma só identidade, fundidas e fusionadas. Então, é isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode. Desculpa. Eu entendi depois que eu me fusionar, mas eu quero saber assim, hoje, quem eu sou? Você é uma personalidade dotada de uma identidade, que é a sua mente, que usa o seu corpo e que tem uma conexão com o elemento espiritual. Mas a gente estudou já isso na semana passada, que é a personalidade que detém o livre-arbítrio. Então, Sim. Quem toma a decisão? A personalidade. E eu estou aqui fazendo o quê? E eu faço o quê? Você é a personalidade. A personalidade coordena essas atividades. Então, voltando aqui um pouquinho. Essas três energias, a física, material, a mental e a espiritual, elas são três animais gigantes. São três forças poderosas. Então, a personalidade, ela tem a missão de controlar essas forças, de organizar essas forças. Mas ela recebe de volta inputs dessas forças, né? Então, se ela se deixa levar mais por uma do que pela outra, ela acaba exercendo, tomando decisões erradas. Então, a energia física material, ela tem demandas fortíssimas, ela tem um apelo sobre nós que chega a dominar a nossa mente. A mente, às vezes, fica incapaz de controlar as nossas necessidades físicas. A fome, por exemplo, o sono, tem coisas que a gente não consegue controlar. Não que a gente tenha que controlar, nós não tem como evitar que você não tem o livre-arbítrio de dizer não vou comer, não vou beber, mas você tem o livre-arbítrio de poder estabelecer uma disciplina, um horário, um critério para fazer essas coisas e não se tornar completamente dependente disso daí. Então, o Zé Mané, que só pensa na diversão dele, na satisfação pessoal, na autogratificação dele, porque a energia material e mental, elas podem estar pensando só num processo de autogratificação. E a autogratificação é realmente uma necessidade muito forte, né? E nós não somos capazes de controlar essas necessidades. Então, se a energia, se a nossa personalidade se deixa levar por um apelo desse mais forte, de uma força dessas daí, e não é capaz de controlar e harmonizar essas outras energias, ela vai tomar decisões erradas. Quando essas energias estão equilibradas, o nível de força, de pressão que uma delas individualmente exerce sobre a personalidade é menor. E a personalidade acaba tendo mais força para controlar as outras, porque tem um input das três. Quando ela fica focada só numa, ela se perde. Lembra, em alguns lugares aí, fala assim que a personalidade se desequilibrou de tal forma que aquele ser não se recupera mais. Está completamente ensandecido, condenado, não tem mais o que fazer. Né? Perdeu o controle das energias. Entendi. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? No slide anterior, Sueli. Eu vou compartilhar. Por favor. No anterior? Sim. Ali onde fala, ó, até você grifou ali. No sistema cósmico, os membros individuais não estão conectados uns aos outros, uns com os outros.
mas estão numa relação com o todo. Então, nós não estamos conectados? Nós não estamos conectados, mas estamos numa relação. Então, assim, um depende do outro, um se relaciona com o outro, mas não estamos conectados. Se a gente estivesse conectado, assim, no sentido de estar atado, de estar amarrado, por exemplo, se a gente não conseguisse se integrar nesse todo, a gente, vamos dizer, que a gente caísse, né? A gente fosse extirpado, né? Então, poderia arrastar o todo junto, né? Nós não estamos com esse tipo de conexão. Não é uma conexão que nós estamos atados. Nós temos um relacionamento com esse todo. E é justamente isso que traz o desafio. Porque se a gente fosse atado, nós seríamos uma parte no sentido de estar integrado. Nós não teríamos como fugir daquilo ali. Aquilo ali, nós recebemos uma influência e não teríamos nem livre-arbítrio para poder decidir alguma coisa. Nós somos parte do todo e, dependentes do que acontecer no todo ali, nós não temos nem vontade para decidir o que nós vamos fazer. Então, acho que aqui o sentido que eles querem dar é esse, sim, nós somos parte do todo, estamos envolvidos com o todo, mas é numa relação, né? Num relacionamento. Não é um negócio que nós somos como um braço do meu corpo, por exemplo. Né? Certo. Apesar de que as nossas atitudes, elas têm uma influência, né, sobre os outros membros ali da nossa comunidade. Sim. Mas por isso eu posso escolher. Geralmente respinga, né? As nossas atitudes vão contribuir bastante para que uma certa questão seja resolvida de um modo ou do outro modo. Mas isso não quer dizer que nós não possamos ter o nosso livre-arbítrio e resolver de uma maneira diferente, né? Por exemplo, se alguém discute comigo, briga comigo, coisa parecida, eu posso poder aceitar aquilo ou não, né? Não vou ficar ali, vou escutar, e tal, não vou entrar naquela vibração, sabe? Aquela conexão assim porque a gente entra muito nisso, né? De você se identifica tanto com aquela pessoa que você se conecta com ela, sabe? Mas aqui diz assim, que nós não estamos. Eu entendo que nós não estamos, porque muito se fala nisso hoje, né? Que nós estamos conectados uns com os outros e tal. Mas nós temos uma individualidade, e dentro dessa individualidade nós podemos escolher diferente daquela pessoa. Aquela outra pessoa que escolheu, não sei, ir de carro, que nem não sei o quê, eu vou obedecer ali o sinal, né? Não é porque ele está indo lá na frente que eu vou ter que também ir. Eu vou obedecer a lei de trânsito, assim, e tal. Eu acho que nesse sentido, né? Sim, a parte faz parte do todo. A parte influencia o todo. Influencia o todo, influencia a parte. Mas não é um mecanismo físico conectado, não é um negócio mecânico. Você tem a personalidade que dá essa possibilidade de fazer diferente e de exigir uma integração, uma unicidade, né? É por isso que, apesar de nos amar de forma única, que o Pai nos ama como se nós fôssemos um filho único, né? Ele ama mais o todo. Então, o propósito do Pai, o objetivo do Pai é manter lembra, eu agora há pouco falei, né? De quem é o trabalho de fazer a harmonia, a organização do cosmos, de manter o todo? Esse trabalho é de Deus, eu não consigo fazer isso, nenhum de nós consegue. Cada um de nós tem uma participação nisso. Mas é a lei, a justiça divina, a misericórdia divina que mantém, né,
com a personalidade de Deus, essa unificação e esse trabalho do todo, de fazer com que o todo esteja caminhando para a perfeição. Então, apesar de me amar como um filho único, se eu assumir uma condição de comprometer o todo, o pai não vai ter dúvida de dizer, ó, tá fora essa parte aqui, porque eu não vou estragar a caixa de laranja porque tem uma laranja podre, né? Então, por isso que... a própria pessoa se exclui, né, Henrique? Sim, sim. Porque, né, não tem... E depois eu entendo a matemática, ali diz matemática divina, né? Mas a matemática... ali diz matemática moroncial, mas eu entendo como matemática divina, que deve ter também nos outros níveis. Quer dizer, é uma conta feita para que todos possam evoluir, né? Com certeza. E a própria pessoa se exclui mesmo, ela vai se excluindo e não percebe que está se fazendo mal para si próprio. Uma hora vai perceber, como Lúcifer percebeu, né? Mas tem gente que não quer voltar atrás, né? É isso aí mesmo. Ok. Vamos lá. Quem quer ler o eu? Rosângela. Rosângela quer ler o eu? Oi, leio. Deixa eu tomar uma aguinha, peraí. Pronto. Ao estudar o livro de Urântia, ao estudar o eu, seria útil lembrar que os sistemas físicos são subordinados, que os sistemas intelectuais são coordenadores, que a personalidade é supraordenadora, que a força espiritual residente é potencialmente diretiva. Em todos os conceitos da individualidade do eu, deveria ser reconhecido que a realidade da vida vem primeiro, a sua avaliação ou interpretação depois. O filho humano primeiro vive e depois pensa sobre o seu viver. Na economia cósmica, o discernimento interior precede a previsão. O fato universal de Deus, tornando-se homem, mudou para sempre todos os significados e alterou todos os valores da personalidade humana, pelo verdadeiro significado da palavra. O amor denota respeito mútuo de personalidades inteiras, sejam humanas ou divinas, ou humanas e divinas. Partes do eu podem funcionar de inúmeros modos, pensando, sentindo, desejando, mas apenas os atributos coordenados da personalidade total ficam focalizados na ação inteligente, e todos esses poderes ficam associados ao dom espiritual da mente imortal, quando, sincera e altruisticamente, um ser humano ama um outro ser humano ou divino. Pessoal, se precisar, grita aí. A gente tenta ajudar, meu amor. Que bonitinha. São as minhas netinhas. Que linda. Todos os conceitos mortais de realidade baseiam-se na suposição da existência real da personalidade humana. Todos os conceitos de realidades supra-humanas são baseados na experiência da personalidade humana, com e nas realidades cósmicas de certas entidades espirituais e de personalidades divinas interligadas. Tudo o que é não espiritual na experiência humana
à exceção da personalidade, é um meio para um fim. Toda a relação verdadeira do homem mortal com outras pessoas, humanas ou divinas, é um fim em si mesma. E um tal companheirismo com a personalidade da deidade é a meta eterna da ascensão no universo. A posse de personalidade identifica o homem como um ser espiritual, posto que a unidade do eu e a autoconsciência da personalidade são dons do mundo supramaterial. O fato mesmo de que um mortal materialista pode negar a existência de realidades supramateriais em si e por si, demonstra e indica a presença e o trabalho da síntese do espírito e da consciência cósmica na sua mente humana. Existe um grande abismo cósmico entre a matéria e o pensamento, e esse abismo é incomensuravelmente maior entre a mente material e o amor espiritual. A consciência não pode ser explicada, e a consciência de si, menos ainda, por qualquer teoria de associação eletrônica mecanicista ou por fenômenos materialistas de energia. Enquanto a mente persegue a realidade até a sua análise última, a matéria escapa aos sentidos materiais, mas pode ainda permanecer real para a mente, quando o discernimento espiritual persegue essa realidade que permanece depois do desaparecimento da matéria, e a persegue até uma última análise. Ela desaparece para a mente, mas o discernimento do espírito pode ainda perceber as realidades cósmicas e os valores supremos de uma natureza espiritual. Da mesma forma, a ciência dá lugar à filosofia, enquanto a filosofia deve render-se às conclusões inerentes à genuína experiência espiritual. O pensar rende-se à sabedoria, e a sabedoria dissolve-se na adoração iluminada e reflexiva. Na ciência, o eu humano observa o mundo material. A filosofia é a observação dessa observação do mundo material. A religião, a verdadeira experiência espiritual, é a compreensão experiencial da realidade cósmica dessa observação da observação, de toda essa síntese relativa dos materiais energéticos do tempo e do espaço. Construir uma filosofia do universo na base exclusiva do materialismo é ignorar o fato de que todas as coisas materiais são inicialmente concebidas como reais na experiência da consciência humana. O observador não pode ser a coisa observada. A avaliação demanda algum grau de transcendência em relação à coisa que está sendo avaliada. Tem que ficar de fora, é isso, né? Na verdade, assim, para nós é muito difícil observar Deus e compreender Deus. Então, é assim, nós podemos, por exemplo, se a gente for olhar no microscópio, analisar, por exemplo, um micro-organismo, vamos dizer, uma ameba. Então, nós somos um ser com uma formação, uma natureza superior, mais elevada do que aquela ameba que está ali. Então, nós podemos estudar aquela ameba porque ela está num nível inferior ao nosso e nós podemos compreender aquilo que está ali. E aí você pensa assim, olha,
Se agora a gente for ali para o microscópio e a ameba for estudar a gente, vai ser muito difícil da ameba chegar num acordo sobre o que nós somos, né? Admitindo que ela pudesse fazer essa tentativa de estudo. Então, para a gente tentar chegar numa análise sobre Deus, sobre o Pai, seria a mesma coisa que uma ameba está tentando descobrir a cada um de nós. Então, também nós temos uma dificuldade de compreender a nós mesmos. Então, assim, tudo que está abaixo da gente, abaixo do nosso nível, nós podemos estudar e compreender e descobrir tudo o que acontece ali. Por isso que a expansão cósmica vai levando a gente para outros níveis de realidade que acabam trazendo para baixo da gente outras coisas que antes não existiam. Então, Deus está num nível muito acima, né? A gente tem que imaginar um funil. Nós estamos no vértice do funil, naquele buraquinho, e Deus está naquele buracão, a parte maior ali do funil. Então, à medida que a gente vai subindo de nível nesse funil, saindo do buraquinho e avançando em direção a esse buraco mais amplo no topo do funil, a gente vai percebendo outras realidades que antes do ponto em que a gente estava ali no buraquinho do funil, a gente não percebia. Então, mas isso inclui em observar a nós mesmos. É por isso que a gente tem dificuldade de descobrir tudo aquilo que é bom e que é ruim para a gente. E existe tanta controvérsia sobre aquilo que é bom e aquilo que é ruim para a gente. Então, a gente demora para perceber essas coisas. Que a coisa, o observador não pode ser a coisa observada. É difícil da gente chegar num acordo sobre nós mesmos, né? Então, essa avaliação demanda um grau de transcendência muito grande em relação àquilo que nós estamos avaliando. Mas a gente fica o tempo todo tentando entender Deus. A gente fica o tempo todo tentando entender Deus, mas Deus, a gente tem que sentir, tem que perceber. Sim. Não tem que tentar entender do ponto de vista de inteligência, né? Uhum. Esse que é o ponto intelectual. No tempo, o pensar conduz à sabedoria, e a sabedoria leva à adoração. Na eternidade, a adoração conduz à sabedoria, e a sabedoria manifesta-se, gerando a finalidade de pensamento. A possibilidade de unificação do eu em evolução é inerente às qualidades dos seus fatores constituintes, as energias básicas, as contexturas mestras, o supercontrole químico básico, as ideias supremas, os motivos supremos, as metas supremas e a outorga do Espírito Divino do Paraíso, o segredo da autoconsciência da natureza espiritual do homem. O propósito da evolução cósmica é conseguir a unidade da personalidade por meio da predominância crescente do espírito, que é a resposta da vontade ao ensinamento e ao guiamento do ajustador do pensamento. A personalidade, tanto a humana quanto a supra-humana, é caracterizada por uma qualidade cósmica inerente, que pode ser chamada a evolução da predominância, que é a expansão do controle tanto de si mesma quanto do seu ambiente. É a unificação do nosso eu, de nós mesmos, né? E também o nosso relacionamento com o meio onde nós estamos. Vai avançar? Sim, eu estou pensando. Está pensando? Uma personalidade ascendente de origem humana passa por duas grandes fases no universo de predominância volitiva sobre o eu, a experiência pré-finalitora ou buscadora de Deus
que é a experiência de compreensão e de aumento da autorrealização por meio de uma técnica de expansão da identidade e da factualização, juntamente com a solução do problema cósmico e a consequente mestria sobre o universo. A experiência pós-finalitora. 2. A experiência pós-finalitora ou reveladora de Deus, que é a experiência da expansão criadora da compreensão, realização de si próprio por meio da revelação do Ser Supremo Experiencial para as inteligências buscadoras de Deus e que ainda não atingiram os níveis divinos de semelhança com Deus. As personalidades descendentes alcançam experiências análogas por meio das suas várias aventuras no universo, na medida em que elas buscam o aumento da capacidade de determinar com certeza e de executar as vontades divinas das deidades suprema, última e absoluta. Então, os seres descendentes fazem o caminho inverso ao nosso também para adquirir experiência, Sim. que são, no caso das outorgas, que são feitas, etc. São todos os descendentes ou são só esses que fazem as outorgas ou o quê? Todos eles têm uma experiência que eles também são personalidades, então eles também vivenciam. Cada um de um tipo diferente. Alguns deles acabam tendo uma experiência semelhante à nossa, como é a dos serafins, por exemplo. Sim, dos seres materiais. Isso, que depois vão participar da evolução para chegar no corpo de finalidade como nós somos. Mas tem alguns que não saem daqui, ficam aí para sempre. O Melquisedeque, por exemplo. Então, esses Melquisedeques, eles vivem essa experiência de desenvolvimento dos mundos até alcançar o mundo de luz e vida, né? E até para que o universo local se alcance o nível de luz e vida. Então, a meta deles, a finalidade deles é ajudar todos os sete superuniversos, ajudar a chegar em luz e vida. Mas com certeza, quando todos chegarem, eles vão ter uma outra função X que a gente não sabe. Provavelmente, mas... Né? O eu material, a entidade ego da identidade humana, durante a vida física, depende da função continuada do veículo da vida material, da existência contínua do equilíbrio instável entre as energias e o intelecto, que, em Urântia, recebeu o nome de vida. Contudo, o eu de valor para a sobrevivência, o eu que pode transcender a experiência da morte, só evolui com o estabelecimento de um transferidor potencial da sede da identidade da personalidade em evolução, que transfira do veículo transitório da vida, o corpo material, para a natureza mais duradoura e imortal da alma moroncial, e ainda mais adiante, que transfira a identidade para aqueles níveis em que a alma se torne infusa da realidade do espírito e, finalmente, atinja o status de uma realidade espiritual. Então, essa transferência da... Desculpa, Rosângela. Então, essa evolução, é que nós estávamos falando agora há pouco, né, que a nossa identidade se confunde com a nossa mente. A nossa mente, aqui neste mundo, é a mente material. E nós temos que desenvolver a nossa alma justamente para ter a possibilidade de transferir a nossa identidade, a nossa mente, desse intelecto material para esse intelecto alma moroncial. E quem faz essa transferência é a personalidade, mas a personalidade faz essa transferência se a gente conseguir desenvolver a alma. Se não desenvolver a alma, não existe a possibilidade dessa transferência. E mais tarde, depois, quando a gente se fusionar com o ajustador do pensamento, a gente transfere essa identidade
para a mente espiritual, porque o espírito tem mente. Então, mente material, mente moroncial, que é a alma, e mente espiritual. E a personalidade é quem faz essa transferência, que é o que está escrito ali. Essa transferência das ligações materiais para a identificação moroncial é efetuada, de fato, na sinceridade, persistência e na firmeza da decisão, tomada pela criatura humana, de buscar a Deus. Que lindo, né? Lindo, né? 3. O fenômeno da morte. Em geral, os urantianos reconhecem apenas uma espécie de morte, a cessação física das energias da vida. No entanto, no que concerne à sobrevivência da personalidade, há realmente 3 tipos de morte. Primeiro, a morte espiritual, a da alma. Se e quando o homem mortal finalmente rejeitar a sobrevivência, quando ele houver sido pronunciado espiritualmente insolvente, moroncialmente em bancarrota, na opinião conjunta do ajustador e do serafim sobrevivente, quando esse conselho coordenado houver sido registrado em inversa e após os censores e os seus colaboradores reflexivos haverem verificado essas conclusões, então os governantes de Orvonton ordenam a imediata liberação do monitor residente. Todavia, essa liberação do ajustador de nenhum modo afeta os deveres do serafim pessoal ou grupal, ligado àquele indivíduo abandonado pelo ajustador. Essa espécie de morte é final no seu significado, a despeito de uma temporária continuação das energias de vida dos mecanismos físicos e mentais. Do ponto de vista cósmico, o mortal já está morto. A vida em continuação indica meramente a persistência do impulso material das energias cósmicas. Então, esse daí é o caso daquele sujeito que rejeita a Deus e é que a gente fala que é iníquo, né? Então, ele de jeito nenhum é uma pessoa do mal, não quer fazer o bem, não quer fazer a vontade do Pai, rejeita Deus. Então, chega num tal estado... Eles chamam insanidade cósmica. Que é de insanidade, né? Um cara que, como eles falaram lá, insolvente, né? Faliu, está falido. Bancarrota. Entrou na bancarrota ali. Então, essa pessoa, o ajustador do pensamento, pede autorização e ele sai dessa pessoa. E a saída do ajustador do pensamento significa que esse indivíduo não tem como desenvolver a alma, porque lembra, a alma é desenvolvida pelo indivíduo através de sua mente e pelo ajustador do pensamento. Se não tem ajustador do pensamento, não tem possibilidade de desenvolver a alma. Se não tem possibilidade de desenvolver a alma não existe. Quando o sujeito morrer, acabou-se, finito, terminei, não tem mais nada. Por quê? Porque não tem a alma para transferir a individualidade, a mente, do intelecto humano para a alma. Ela não existe, então o sujeito deixa de existir. O que será que o serafim fica, né? O serafim fica, acho que, sei lá, não sei. Acho que anotando, né, fazendo o registro. Né? Coitado, gente. Essas informações voltam lá para o Supremo depois. Ficar desalmado. Desalmado. Coitado. Desalmado. Antigamente se falava desalmado e realmente é. É verdade. Uma pessoa sem alma. Tadinho. Dois, a morte mental, ou intelectual ou da mente. Quando os circuitos vitais da administração ajudante mais elevada são interrompidos por meio de aberrações do intelecto,
ou por causa de uma destruição parcial do mecanismo do cérebro. E, se essas condições ultrapassarem certo ponto crítico de irreparabilidade, o ajustador residente é imediatamente liberado para partir para Divinity. Nos registros do universo, uma personalidade mortal é considerada como tendo encontrado a morte quando os circuitos mentais essenciais da vontade e ação humana tiverem sido destruídos. E, novamente, isso é morte, a despeito da continuação de funções do mecanismo vivo do corpo físico. O corpo, sem mente... Deu a capacidade de escolher, né? Porque sem a mente, ele não tem mais a capacidade de manifestar a sua escolha. Mas, nesse caso, ele já tinha feito a opção pelo pai. Então vale, ele vai sobreviver. Né? Vale o que o indivíduo fez até o momento em que aconteceu isso. Né? O corpo, sem a mente volitiva, não é mais humano. No entanto, de acordo com a escolha anterior dessa vontade humana, a alma de tal indivíduo pode sobreviver. Então, e atualmente, aqui no Brasil, legalmente, uma pessoa é considerada morta quando ela tem a morte cerebral. Antigamente, não. Mas, atualmente, ela é considerada morta quando tem a morte cerebral. Então, já pode até ficar ao critério da família, né? Decidir se vai desligar ou não os aparelhos, porque ela já está morta. 3. A morte física, do corpo e da mente. Quando a morte colhe um ser humano, o ajustador permanece na cidade da mente até que cesse a sua função como mecanismo inteligente, mais ou menos no momento em que as energias mensuráveis do cérebro cessam as suas pulsações vitais rítmicas. Em seguida, a essa dissolução, o ajustador deixa a mente em desvanecimento, de um modo tão pouco cerimonioso quanto anos antes da entrada nela, seguindo logo para Divinity, passando por Urversa. Ou seja, o ajustador não tem nenhuma educação, né? Entre aspas. Não tem cerimônia. Não tem cerimônia isso. E também acabou de ter, morreu a mente, o carinha já sai, já vai embora para o Divinity, ficar umas férias da gente. Não tem nenhuma cerimônia, né, Sussu? Não, nenhuma. Coisa absurdo. Após a morte, o corpo material retorna ao mundo elementar, do qual ele proveio, mas perduram 2 fatores não materiais da personalidade sobrevivente: o ajustador do pensamento pré-existente, levando consigo a transcrição da memória da carreira mortal, e que se dirige para Divinity, perdura também, sob a custódia do guardião do destino, a alma imortal, moruncial do humano falecido. Esses componentes, fases e formas da alma, esses que foram fórmulas cinéticas e que agora são fórmulas estáticas da identidade, são essenciais à repersonalização nos mundos morunciais. É a reunião do ajustador e da alma, o que reconstitui a personalidade sobrevivente e que vos reconscientiza no momento do despertar moruncial. Gente, lá atrás eu falei uma coisa errada, me equivoquei. Quem fica com as memórias, na verdade, é o ajustador do pensamento, né? Com todas as memórias de valores. E o ajustador fica com a alma imortal, e o guardião do destino fica com a alma imortal, se o sujeito desenvolveu a alma. Então, se o sujeito foi iníquo e perdeu a sobrevivência eterna, o que o serafim fica fazendo lá? Porque ele não tem alma. Não, mas ele guarda todos os registros do indivíduo também, porque ele tem que apresentar... Não a memória de valor. A memória de valor, não, a memória de valor é o ajustador, mas tem os registros da vida toda
do indivíduo. Entendi. Ele vai ter que apresentar para os anciães dos dias, né? Ou para uma comissão, porque o rapaz não... Por que ele não vai sobreviver? Ele tem que dar o relatório, né? Isso mesmo. Tá certo. Ele fez um inquérito policial, né? Ai, que dó. Tudo organizadinho. Para aqueles que não têm guardiões seráficos pessoais, os custódios grupais, fiel e eficazmente, o mesmo serviço de salvaguarda da identidade e de ressurreição da personalidade. Os serafins são indispensáveis à reconstituição da personalidade. Com a morte, o ajustador do pensamento perde temporariamente a personalidade, mas não a identidade. O sujeito humano temporariamente perde a identidade, mas não a personalidade. Nos mundos das nações, ambos reúnem-se em uma manifestação eterna. Um ajustador que tenha partido da Terra nunca retorna para cá com o ser residido anteriormente. Nunca a personalidade se manifesta sem a vontade humana, e nunca um ser humano separado do seu ajustador depois da morte manifesta identidade ativa ou de qualquer maneira estabelece comunicação com os seres vivos da Terra. Provando que não existe fantasmas, né? Separados dos seus ajustadores, essas almas permanecem total e absolutamente inconscientes durante o longo ou curto sono da morte. Não pode haver nenhuma demonstração de nenhuma espécie de personalidade, nem existir nada capaz de entrar em comunicação com outras personalidades até depois de se completar a sobrevivência. Aqueles que vão para os mundos das mansões, não lhes é permitido enviar mensagens de volta aos seus seres queridos. A política de todos os universos é proibir tal comunicação durante o período de uma dispensação corrente.